Glória a Deus. Queridos, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aos nossos amados irmãos que estão com a sua Bíblia, abra ela por gentileza, o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1. Enquanto você encontra esse texto, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estarmos aqui desta cidade para poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Neto Iapino. Deus abençoe, uma satisfação conhecê-lo de uma forma muito especial. Nosso dirigente, uma satisfação estar aqui com o senhor também. E os demais nobres amigos obreiros, Deus abençoe de uma forma especial. Meu amigo pastor Deusimar, que vem conosco nesta viagem, juntamente com a sua digníssima esposa, pastor Alessandra. Deus abençoe este casal de uma forma muito especial. Também estou muito feliz, está aqui a convite do meu primo Jamilson. Jamilson é o responsável por estar aqui nesta noite. Foi alguém que pregou o Evangelho sobre a minha vida e aquilo foi plantado de uma forma que foi crescendo, e hoje nós temos uma resposta de uma pregação. Deus abençoe. Ali também, sua família, minha prima Eva, meu primo Jô. Fico muito feliz em revê-lo aqui nessa noite com sua esposa, a minha mãe, a Ivanete, meu pai Geraldinho, também minha prima Nete, que há muito tempo que eu não vi, estou feliz em vir aqui nessa noite. Pela amada igreja, de uma forma especial, Deus continue abençoando. Também a minha esposa, a missionária Elisa, a qual está conosco para nós glorificar ao nome do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão com sua Bíblia, abra ela, como já foi dito no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1, 2, depois nós iremos pular para alguns outros versículos. Diz o texto: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Parte A, no versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo. Versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, e que esperassem a promessa do Pai, que de mim foi ouvistes. Porque, na verdade, João batizava com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, muito depois destes dias. E assim, querido, eu quero que você sente, adorando, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Nós bem sabemos, foi nos dado um tema a respeito deste congresso de missões, e o fim vem. Mas antes do fim vir, queridos, Deus está à procura de uma geração que ainda se preocupa em ganhar alguém para o reino de Deus. Deus está à procura daqueles que não estão, querido, preocupados com o mundo secular, mas sim trazer alguém para o reino de Deus. Foi dado o tema e nos deu livre esta mensagem do dia de hoje. E eu quero trazer, querido, o tema desta mensagem, que Jesus subiu e o Espírito desceu. O tema desta mensagem: Jesus subiu e o Espírito desceu. Bem certo que, para que o Espírito viesse descer, Jesus precisava subir. Bem certo que a igreja precisava que o Espírito viesse descer, porque sem o Espírito Santo não teria a obra missionária. Sem o Espírito Santo não teria como pregar o Evangelho. Sem o Espírito Santo não tem poder de Deus na vida da igreja. Sem o Espírito Santo não teria como ter salvação de alma. Sem o Espírito Santo, a Bíblia diz, querido, em João capítulo 15, versículo 5, na parte B, que sem mim
nada podeis vos fazer. Uma coisa é certa, a igreja pode ter templo luxuoso, pode. A igreja pode ter uma igreja muito progressiva e abençoada, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, não acontece nada. Por isso, nesta noite eu quero declarar para você, para minha vida, que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Só quem é dependente dele, só quem veio para glorificar a Deus, levante a mão no terceiro céu e dá aquele melhor glória para Jesus, aleluia. Porque é por causa do Espírito Santo que a igreja toma posição, é por causa do Espírito Santo que você saiu da sua casa para se encontrar neste culto em meio à rua, para escutar esta palavra que vem do trono de Deus, aleluia. Oh, louvado seja Deus, aleluia. A igreja depende do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Não é porque temos um anel de formatura, não é porque nós temos um cargo eclesiástico, não. Sem isso a igreja não pode ser o que é. Sem isso a igreja não pode ir avante. Sem o Espírito Santo nós não podemos nada. E nesta noite, quando nós clamarmos ao nosso Deus, entregarmos as nossas vidas ao Espírito Santo, de tal maneira que o Senhor possa encher com seu Espírito, eu tenho uma convicção que a nossa vida não será mais a mesma, porque o Espírito Santo ainda direciona quem não tem direção. O Espírito Santo ainda dá caminho para quem não tem caminho. O Espírito Santo nos leva onde nós não podemos ir, porque o homem sem Deus, querido, não tem luz. Sem Deus nós não podemos nada, mas com Ele ainda nós podemos todas as coisas, naquele que fortalece, aleluia, o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Bem certo que era preciso que Jesus viesse subir, para que o Espírito viesse descer. Era uma promessa prometida não por Cristo, mas anunciada por Jesus. Era uma promessa também já anunciada pelos profetas a respeito da descida do Espírito Santo. Querido, é tão importante o Espírito Santo, é tão preciso na vida da igreja, porque esta promessa não foi feita pelo homem, esta promessa já foi anunciada pelo próprio Deus, porque quem recebe o poder do Espírito Santo recebe uma ordem específica de Deus para poder fazer o vídeo do Senhor, aleluia. Nós não estamos simplesmente por simples estar aqui nessa noite, mas é porque Deus tem uma obra específica na minha vida e na tua vida. Nós atravessamos do estado do Tocantins para o estado do Pará. Não é simplesmente porque nós viemos uma viagem, mas é porque o Espírito Santo nos conduziu em um propósito com Deus nesta noite na vida dessa igreja. Nós precisamos entender que o fim vai vir, como diz o nosso pastor presidente. O fim vai chegar. O fim que não tem hora marcada, não tem dia, não tem momento. Certo que já é uma palavra anunciada. O fim há de chegar. O fim vai vir, aleluia. Bem certo, se eu não tiver diante do nosso Deus, o fim vai vir do mesmo jeito. Se eu tiver diante de Deus, também o fim vai vir do mesmo jeito. Não é questão que eu sou ou que eu deixo de ser, porque Deus não depende do homem para cumprir a sua profecia, a sua palavra. O fim vai vir.
Está na hora da igreja se levantar, sairmos das quatro paredes e pegar o evangelho, porque ainda há tempo de Deus salvar, há tempo de Deus curar, há tempo de Deus libertar. Tem alguém precisando de uma palavra missionária, tem alguém precisando da igreja Assembleia de Deus Sede Certa. Esta cidade está precisando de ouvir a voz de Deus que ouvi há de vir sobre os quatro cantos desta terra. O fim vai vir para o nosso presidente, o fim vai vir para o nosso governador, o fim vai vir para o nosso prefeito, para o nosso vereador, o fim vai vir para os pastores, vai vir para as ovelhas. Mas ai de mim se eu não estiver diante de Deus, porque nesta noite Deus está trazendo uma palavra de despertamento. O fim vai vir sem você querer ou não, o fim vai chegar sem você querer ou não. Jesus vai buscar a sua igreja e eu vou ser arrebatado, a Assembleia de Deus vai ser arrebatada, porque nós esperamos o arrebatamento do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Só quem espera comigo a volta dele, só quem espera comigo a volta dele, saiba que será iminente, não tem hora marcada, pode ser agora, pode ser a qualquer momento. Seremos arrebatados, arrancados para morar com Cristo nas mansões celestiais, aleluia, oh glória. É tão interessante a respeito do fim que os Estados Unidos lá não pilota dois pilotos evangélicos, porque lá eles já têm noção e sabem que o fim há de vir, que Jesus virá buscar a igreja. Lá é um piloto evangélico e outro não evangélico, porque sabe que em qualquer momento Jesus pode tirar a igreja deste mundo, Jesus pode tirar a igreja desta terra. Já estão preocupados, já tem um manual pós-arrebatamento, já tem um manual, querido, já preparado pós-arrebatamento, porque eles sabem que Jesus vai buscar a sua igreja. O mundo agora já está preparado. O anticristo já está com a base formada. O anticristo está pelo fio a se anunciar. Sabe por que não anunciou? Porque ainda tem alguém clamando a Jesus Cristo para que ele venha salvar. Jesus conta contigo. Jesus conta com você. É hora de nós marcharmos, é hora de nós pregarmos, porque quem foi chamado não pode parar. A luta não pode te destruir. O problema não pode colocar você para paralisar, porque o fim há de chegar. O meu chamado não depende de luta. O meu chamado não depende de problema. Sem problema eu vou pregar. Com luta eu vou pregar, porque não está baseado na minha vida. Está baseado em quem eu prego. Quem eu prego ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo para anunciar para mim e para você. Ei, todos nós podemos naquele que nos fortalece. É Jesus de Nazaré nas nossas vidas, aleluia. Bendito seja Deus. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nesta noite, oh glória. O Espírito de Deus é tão importante que é anunciado por nosso Deus. Jesus anuncia a respeito do Espírito Santo. Jesus está a dizer para a igreja que é importante Ele comigo, é importante Ele contigo. A influência do Espírito Santo, ela é totalmente do meu vocabulário. A influência do Espírito Santo é totalmente ao contrário da minha formação.
A influência do Espírito Santo, ele alcança quem não pode ser alcançado. A influência do Espírito Santo, ele muda quem não pode ser mudado. A influência do Espírito Santo, ele faz aquilo que eu não posso fazer. A influência do Espírito Santo me dá uma graça que não pode ser comprada. A influência do Espírito Santo ainda faz-me, querido, brilhar como a luz de Cristo. Por isso nós somos dependentes de tal maneira do Espírito Santo. Aleluia! Não prega sem Ele, não evangeliza sem Ele, não saia sem Ele, porque Ele é a base sustentável da igreja, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, glória! E é pelo Espírito Santo que este Ato dos Apóstolos foi escrito, porque tinha alguém de muita importância, Teófilo, alguém que era apaixonado da corte, apaixonado pela palavra, mas não tinha tamanha sabedoria de levar o Evangelho. Vai agora atrás do doutor Lucas, o médico amado, Lucas, o médico historiador grego, Lucas, que era impossível ser chamado, Lucas, que é considerado como o improvável, porque Lucas é grego, Lucas tem os seus deuses. Aos olhos do homem, Lucas não poderia ser chamado. Aos olhos do homem, Lucas nunca poderia escrever. Aos olhos do homem, Lucas nunca poderia participar de um culto. Aos olhos do homem, Lucas jamais participaria da tribuna. Mas a questão não é pelo que o homem vê, não é pelo que o homem acha. O chamado de Deus é para os improváveis mesmo, aonde a sociedade não acredita, aonde o homem despreza. Deus chega porque Ele é Deus do improvável. Ele é Deus que salvou a minha vida. Ele é Deus que salva a tua família, salva a tua casa. Ele é Deus do improvável. Ele é Deus do improvável. Quem o homem não chama, Ele chama. Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, porque as coisas de Deus não é para o homem entender, mas é para receber daquele que já foi dado ordem a respeito da vida da igreja. É Ele que foi chamado por Deus. Lucas, o médico amado. É tão interessante esse texto. É tão interessante o chamado de Lucas, que Lucas não só escreve Atos, mas também escreve o Evangelho de Cristo, a qual escreveu o Dr. Lucas. Lucas entra contratado por Teófilo. Mas agora Lucas já não é mais um contratado. Lucas é alguém que se entregou ao Evangelho. Porque eu não conheço este que teve experiência com Jesus que fica da mesma forma. Eu não conheço este que o Espírito Santo visitou, ele fica do mesmo jeito. Ele é dado como louco, ele é dado como diferente, mas é porque o Espírito de Deus está envolvendo a sua vida. Deus está procurando alguém para se envolver nessa noite. Deus está procurando alguém para se levantar nessa noite. Deus está procurando alguém para poder anunciar o Evangelho nessa noite. Seja alguém para anunciar a poderosa palavra de Deus. Aleluia! Porque Ele é Deus do improvável. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Ele é Deus do improvável. Ele é Deus que pega a prostituta e faz ser uma missionária.
Ele é Deus que pega quem não é e faz ser, porque não está relacionado a quem é, mas está relacionado a quem se entrega a Jesus Cristo como o único Salvador. Se entregar a vida para Ele, eu vou te dizer algo nessa noite: não se manda mais, não faz mais o que quer, não vive de qualquer jeito, mas vive para a glória de Deus. Aleluias! Oh, aleluia! Porque um dia foi improvável. Um dia foi conhecido como improvável. Perdi a minha identidade. Perdi o meu nome. Perdi a moral da família. Perdi a credibilidade de todos. Era conhecido, pastor Neto, como filho do Geraldino. Porque o diabo já tinha tirado o meu nome. Tirou meu nome para o mundo do crime, para o mundo das drogas. Mas um dia Deus me encontrou como um improvável. Aleluia! Um dia teve um corajoso, meu primo Jamilson, que no culto no vilarejo falou: meu filho quer aceitar Jesus. E ali eu me entreguei por brincadeira naquela noite. Mas foi uma noite de um preço muito caro, porque naquela noite eu tive um terrível acidente. Porque não podemos brincar com as coisas santas de Deus. Se é para se entregar para Ele, se entrega de corpo e alma. Se é para entregar para Ele, entrega verdadeiramente. Não adianta estar no culto, depois do culto participar das coisas do mundo. Não adianta estar na igreja, depois sair da igreja. Ei, aqui é para ser fiel, fiel até o fim, adorando a Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória! Na primeira escrita de Lucas, ele vai dizer que João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, quem tira pecado não é outro a não ser o próprio Jesus. Quem tira o pecado do homem, quem faz o homem é Jesus de Nazaré. Porque muitos tentaram, mas não conseguiram. E uma simplesmente frase de Deus falando ao meu coração: filho, eu te amo da forma que tu és. Eu te escolho da forma que tu és. Foi assim que Deus me chamou, com a palavra amor. Eu te amo, aleluia. E por causa deste amor, hoje nós anunciamos o evangelho dele para todos sempre, até que ele volte. E a minha palavra vai dizer: o fim há de chegar, o fim há de vir, aleluia. Por isso, se é santo, santifique mais. Por isso, se tu és puro, purifique mais, porque o fim há de chegar. Lucas vai dizer que João diz: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está no Jordão, e bem certo que o Jordão é famoso, porque foi no Jordão, queridos, que o Jordão se abriu para Josué, o Jordão se abriu para Elias e também para Eliseu. Mas quando Jesus chega no Jordão, Jesus chega em oração. Quando Jesus sai do Jordão, também Jesus sai em oração. Porque a oração ainda traz a diferença na vida do crente. Quando Jesus sai do Jordão, o Jordão não se abre, mas bem certo, o Jordão está ligado nas coisas da terra. Quando Jesus sai do Jordão, a Bíblia diz que o céu se abre e vem uma pomba e pousa sobre Jesus, e uma voz do céu diz assim: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Se tem alguém que ora, não te preocupe, o céu vai se abrir ao teu respeito. Aleluia, não te preocupa se os portões de ferro fecharam na tua vida, se as portas fecharam, se os médicos dizem que não tem mais jeito para você, mas Deus manda dizer: pode ter fechado a porta, pode ter fechado os portões, mas os céus ninguém pode fechar.
Se me clamar, o céu vai se abrir. Se me clamar, tem resposta de Deus. Só quem crê que tem resposta nessa noite, dá o melhor glória para Jesus, aleluia. Porque o Jordão não se abriu, mas o céu se abriu, aleluia. Com glória. Para que Jesus viesse chegar a ser ressuscitado para subir, também precisava também ser entregue. E nós sabemos que na Via Dolorosa foi o maior preço da obra missionária de Cristo. Jesus está crucificado ao lado de dois malfeitores. Sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Sobre o madeiro está escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Está escrito na cruz do Calvário. Esta palavra já dita, já escrita. E bem certo que a cruz estava próximo à porta da cidade. Todos que passavam ali observavam que Jesus estava ao lado de dois homens malfeitores. Ou todos passavam e diziam: é ladrão, é malfeitor, este não é Cristo. Mas se tem uma coisa bem certa, nós não dependemos daquilo que o homem fala, nós não dependemos do que o médico diz, nós não dependemos do que a justiça vai dizer, nós não dependemos do que o advogado humano vai dizer, porque o que está escrito já está escrito. O que Deus determinou, o inferno não pode paralisar, o inferno não pode paralisar o teu chamado, o inferno não pode paralisar essa igreja, porque o que Deus escreveu, ninguém pode parar. O que Deus escreveu vai cumprir. Quer o inferno não vai cumprir na tua casa, na tua família. Tem uma unção nova para crente aqui nessa noite. Tem uma glória nova para crente aqui nessa noite. Porque o que o céu tem escrevido, os céus têm mais. Os céus têm mais, aleluia, oh glória. Aonde Jesus agora se entrega, não foi a morte que o tragou, não. Jesus entregou o seu espírito e ele vai dizer: Pai, aqui me entrego, aleluia, porque a morte não teve poder de o tragá-lo, aleluia. O culto que não teve pregação, pastor Neto, o culto que não teve mensagem, o culto do Calvário. Jesus foi levado como uma ovelha muda no matadouro. Jesus não fala nada. Jesus está calado, aguentando humilhações, aguentando a crucificação, para que você pudesse estar bonito, para que você pudesse estar bem vestido. Jesus não fala nada, porque era preciso Jesus fazer. Aleluia! Jesus não disse nada. Mas quando ele se entrega, a Bíblia diz que o céu se abre, se rasga, o véu foi rasgado, e um centurião romano vai dizer: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Não teve mensagem, mas teve testemunho. O problema de hoje é este: tem muita pregação, mas não tem muita mensagem, mas não tem testemunho. Tem muita pregação, tem muito louvor, mas não tem testemunho. Testemunho ainda vale mais do que palavra. Não adianta pregar, sapatear, mas não ter testemunho. Está precisando de nós colocarmos as nossas vidas diante de Deus, porque é chegado o fim. Jesus vai buscar uma igreja que prega, que tem testemunho, que é verdadeira, que adora Ele em espírito e em verdade. Se tem essa igreja nessa noite da glória, aleluia, oh glória. Ele procura não são os que têm carro de luxo, ele procura não são os que têm anéis de formatura, mas ele procura os verdadeiros, que adora Ele em espírito e em verdade. Sejamos muito mais verdadeiros, sejamos muito mais dedicados, porque a obra missionária ainda requer alguém que prega, que tem testemunho, que se coloca diante do altar de Deus.
No terceiro dia, a mesma Páscoa que Jesus morreu, também foi a mesma Páscoa que Jesus ressuscitou. Oh, glória! Vou ter que repetir isso aqui porque alguém vai ter que pegar. A mesma Páscoa que Jesus morreu, foi a mesma Páscoa que Jesus ressuscitou. Jesus não mudou de cenário. Oh, glória! Jesus não mudou de estado, não. Jesus não mudou, querido, de jeito, não. Ele continua no mesmo cenário de Páscoa. Eu preciso dizer para alguém aqui nesta noite: você não precisa mudar de ministério para ser, querido, levado a um cargo elevado, não. Deus vai te honrar nesse mesmo lugar. Você não precisa mudar de estado e muito menos de cidade, porque a mesma Páscoa que talvez você esteja passando, talvez seja de luta, de deserto, o meu Deus está dizendo: a mesma Páscoa também vai ser uma Páscoa de honra, vai ser uma Páscoa de resposta. Ei, ele ressuscitou na mesma Páscoa. Eu preciso dizer para alguém aqui: não vai ter que sair de casa, não vai ser desonrado, porque Deus vai te honrar, é no mesmo lugar, aleluia, é na mesma casa, é no mesmo lugar que Deus vai te honrar. Oh, glória! Deus, ele há de honrar os que permanecem. Oh, glória! Jesus agora ressuscita, e o que me chama a atenção é porque ele prega a mesma mensagem. Diz o texto que nós lemos, a mesma mensagem. O que ele começou a pregar, ele também continua pregando como ressuscitado. Jesus, quando era o cordeiro, ele prega a mesma mensagem. Foi como o cordeiro que ele venceu o diabo no deserto. Foi como o cordeiro que ele expulsou os demônios do endemoniado de Gadareno. Foi como o cordeiro que ele acalmou a tempestade. Foi como o cordeiro que ele se apresentou diante o Calvário. Mas agora Jesus, quando ressuscita, mas não ressuscita como cordeiro, ressuscita como leão da tribo de Judá. Aleluia! Se como cordeiro ele venceu todo o inferno, imagine como leão da tribo de Judá. Não para, porque Deus tem honra dupla na tua vida. Não para, porque Deus tem honra dupla na tua casa. Continua, porque quem vai te honrar é Deus. É Deus que vai te honrar, aleluia. O Senhor, levante tuas mãos assim, meu filho, aleluia. Porque talvez não é alguém que muito anuncia por boca. Talvez não é alguém que anuncia muito por tanto levar. Mas o Senhor tem te dado dons especiais, porque eu vejo em ti algo muito diferente. Muitos que talvez não conhecem, não sabem. O evangelho que tu tem anunciado, talvez não seja muitos por altares por aí, muitos palanques, mas seja de uma forma que tem levado aos quatro cantos desse estado, aos quatro cantos desta cidade. O meu Deus diz para tu, Edson, nesta noite: continua com a missão que Deus te colocou. Continua fazendo o que Deus te chamou, porque tem muita gente que na hora da angústia ainda tem ouvido uma mensagem que tu tem publicado. Tem muita gente que tem ouvido aquilo que tu tem anunciado. Não te preocupa, porque o meu Deus diz que ainda tem uma honra dupla. Porque eu vejo uma cadeira de honra dupla para a tua vida, meu filho. Não te preocupa, porque Deus sabe como fazer. Deus sabe como soprar, e a última palavra não é do homem, mas é de Deus. Nesta noite, continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, porque quem vai te honrar é Deus, quem te valoriza é Deus. Receba para a tua vida, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, oh aleluia, bendito seja Deus, aleluia. Deixa que a nossa prefeita Márcia cuida muito bem da nossa cidade de Rio Maria.
Deixa que o nosso governador Helder Barbalho cuida muito bem do nosso estado do Pará, porque ainda eu sou paraense, nasci no estado do Pará. Deixa, querido, que ainda que a esquerda que ganhou, Luiz Inácio Lula da Silva, cuida da nossa nação brasileira. Deixa que da ordem mundial quem cuida é a ONU, mas da igreja se há de sete em Rio Maria, quem cuida é Jesus de Nazaré. É Deus que cuida desta obra, é Deus que cuida desta casa. Saiba que é Deus que vai te dar vitória, é o Senhor que está cuidando, é Deus que está cuidando. O glória que tu está dando aqui, Deus está livrando lá. O glória que tu está dando aqui, Deus está salvando lá. O glória que tu está dando aqui, Deus está abrindo porta lá. Continua adorando, quem veio para adorar, adora. Quem veio para glorificar, glorifica, porque a noite de adoração nesta casa, aleluia, é Deus que cuida desta igreja, aleluia. É o Senhor dos Exércitos. Mas capítulo 1, Jesus prega a promessa. Capítulo 2, é derramado o poder do Espírito Santo. Finalizo a minha mensagem aqui. Não adianta anunciar que o fim vem se não tiver poder de Cristo. Não adianta anunciar que o fim vem se não tiver poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é para anunciar com o poder, querido, que o fim há de chegar. Então, se é para anunciar que o fim vem, convida o teu amado Espírito Santo para estar contigo nesta caminhada, porque é Ele que vai revolucionar, é Ele que vai nos levar em lugares que é preciso para ser levado, para que o nome de Deus seja glorificado, aleluia. Mas, querido, o Pentecostes é para quem suporta o capítulo 1. Pentecoste é para quem não desiste. Pentecoste é para quem permanece. O capítulo 1, Jesus prega. Jesus afirma a mensagem. Oh, glória! O capítulo 1, Jesus anuncia o que é de importante. Ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de poder. Continua ensinando. João, ele pregava a respeito que eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Saiba de uma coisa, só quem pode batizar a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Homem não tem poder para isso. O homem não tem poder para poder batizar, mas Jesus Cristo ainda tem poder para renovar essa igreja, para batizar quem não é batizado, para poder, querido, te dar uma graça, poder para anunciar o evangelho que o fim vem. Capítulo 1 permanece esperando a promessa. Era 500 esperando, mas a Bíblia diz que só 120 vai para o cenáculo. Uma coisa é certa, sempre vai ter gente que não quer conformado. Sempre vai ter gente que vai estar satisfeito em participar do culto, ir embora para casa e continuar do mesmo jeito. Mas os inconformados estão no cenáculo dizendo: Deus, manda o teu Espírito Santo. Deus, manda o teu Espírito Santo. Deus, manda o teu Espírito Santo. Porque só quem sabe a importância do Espírito Santo tem, querido, se colocar na presença para pedir a Deus que Ele mande o Espírito Santo. Estou pregando para quem quer ser cheio, quem quer ser tomado do Espírito Santo. Fica de pé para nós estarmos orando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Se for preciso, quero que a missionária Elisa cante um hino com a banda, se for possível. Aleluia. Vou encerrar neste louvor. E aqui que nós vamos encerrar com uma oração. Só para quem tem permanecido no capítulo 1, dizendo para com o Senhor a respeito da promessa. Só quem chegou no capítulo 2, ele há de receber este renovo. Saiba que é para quem está em oração. Saiba que é para quem ainda está buscando este renovo. Talvez você está descansado.
Talvez você está conformado, mas eu trago uma mensagem para te dizer nesta noite: seja inconformado. Peça que o Espírito Santo de Deus venha te encher, te influenciar para você pregar o Evangelho de tal forma que vidas venham se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque somente o Espírito Santo pode ainda nos influenciar, aleluia. Eu quero que você abra o teu coração e diz: Espírito Santo, se o Senhor tem ainda um chamado na minha vida, me influencia, me reveste de poder, me dá autoridade, me dá a unção. Porque quando sair deste congresso, deste culto nesta noite, você vai encontrar a primeira pessoa que está precisando de Jesus e vai dizer: meu filho, vem para Jesus. Jesus te ama, Jesus te aceita, Ele vai te curar, vai te libertar, vai te salvar. E vai ser, querido, um tempo de salvação. Eu vejo um tempo de salvação para este lugar. Eu vejo um tempo de Deus trazer missionários, aleluia. Eu vejo um tempo de Deus levantar missionários aqui, pastor Neto, porque Deus tem promessa para este lugar. Deus tem promessa para esta casa. Aqui não é para ser conformado. Tem mais gente para ser salvo. Tem mais missionário para anunciar que o fim vem. Porque o fim há de chegar. Mas a igreja vai anunciar e vidas se renderão aos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Diz o Senhor para ti, meu pastor, aleluia, Francisco e Beapino Neto. Diz o Senhor para a tua vida aqui nesta noite: eu não vim simplesmente para chegar aqui, por chegar, mas Deus manda te trazer uma resposta, porque tu não é inconformado, tu é inconformado, tu não simplesmente se conforma na forma que está, porque o teu desejo é de missionário, o teu desejo é de companheirismo para com uma obra, e o meu Deus diz que tem visto as tuas orações. Eu há de levantar da esquerda, da direita, dos quatro cantos desta cidade, mas o Senhor vai trazer uma revolução neste lugar. O Senhor ainda vai trazer resposta neste lugar, porque eu vejo como se fizesse uma roda para te tirar. Eu vejo como se levantaram contra o teu nome, contra a tua história. Tu não simplesmente tem história humana, quem escreveu a tua história foi Deus. Ai de quem tocar no ungido de Deus, porque quem te dá a graça, quem te dá a unção, quem te dá o poder e a autoridade é o Senhor. Prepara, porque ainda este ano, se a de seta será conhecido não só por causa da placa, mas porque tem Deus de uma forma poderosa. Vai ser extraordinário o poder de Deus. Deus vai levantar uma mocidade. Deus vai levantar, querido, esta obra para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Pregar. Deus te chamou para anunciar. Eu digo 2 para o filho. Eu digo 2 para o filho. Prepara, porque Deus está tocando aqui agora. 3 para o Espírito Santo, porque o Senhor tem sondado o teu coração, filha. O Senhor tem sondado o teu coração, e diante do teu coração tem sinceridade. E o meu Deus diz para ti nesta noite: eu renovo as tuas forças. Me auxilia aqui alguém, por gentileza. Eu renovo as tuas forças. Eu te dou uma unção dobrada. Eu renovo a tua história, o teu ministério, porque o Senhor tem visto lágrimas, o Senhor tem visto quanto tu tens se entregue ao Senhor, mas nada aconteceu. Mas o meu Deus diz que tu tens esperado o capítulo 2. Nesta noite tem o renovo dos céus. Não é humano, é o Espírito Santo. Receba unção, receba unção, receba unção, receba unção, receba unção, seja agora renovada. Fale em línguas estranhas, receba fogo de Deus, toma posse da tua bênção, do teu milagre, porque o céu se abre para esta mulher em nome do Senhor Jesus Cristo. Só quem crê nesta noite que Deus derramou uma bênção especial na tua vida, dá uma melhor glória para Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Para mim entregar o microfone, querido, tem alguém que
queira se entregar ao Espírito Santo. Se tem alguém, vem rapidamente. Aleluia. Se tem alguém, vem rapidamente se entregar ao Espírito Santo. Porque eu era improvável, mas hoje sou alguém provável para a glória do Senhor Jesus. Se tem este alguém, vem entregar a tua vida para o Senhor. Se não tem, saia cheio do Espírito Santo a pregoar o Evangelho a toda criatura. Quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agradeço a minha oportunidade.